Estamos no último bloco do Conexões de hoje, que está debatendo saúde pública e saúde coletiva. Estão falando sobre esse assunto conosco o Luiz Eugênio de Souza, que é presidente da Abrasco, e também Jaqueline Lima, professora da Faculdade de Enfermagem da UFG. Bom, a gente falou um pouco no primeiro bloco da questão da descentralização dos recursos, e também há um outro entrave que se percebe muito, a questão dos hospitais e do atendimento às pessoas nos interiores do país, nas regiões tanto do interior dos estados, quanto nas regiões também mais pobres do país. A gente vê, como aqui em Goiás, por exemplo, que a gente brinca até a questão da ambulância ser o principal recurso, né? Trazer o cidadão do interior para a capital para que ele possa ser atendido. Como que isso tem tentado ser resolvido no Brasil hoje? Existe uma política para investir nas unidades de saúde nos interiores, professor Eugênio? Não, de fato houve já, ao longo desses 27 anos, uma importante expansão, sobretudo da atenção básica em todos os municípios. A gente tem a estratégia da saúde da família com a cobertura bastante difundida, espalhada por todo o nosso país. Obviamente isso é muito insuficiente ainda e é preciso avançar. Tínhamos uma dificuldade muito objetiva na alocação de profissionais médicos nas periferias das grandes cidades, nas regiões mais distantes dos grandes centros e, de certo modo, com o programa Mais Médicos, isso foi suprido. Não tenho dúvida que houve um aumento da oferta e aumento da qualidade da atenção básica com a chegada desses profissionais nesse serviço. Agora, o que é preciso é desenvolver as redes de atenção à saúde, as redes integradas de atenção à saúde organizadas por regiões. O SUS avançou muito com a municipalização da gestão da saúde, mas a municipalização chegou ao seu limite. Os municípios estão com dificuldades hoje até de contratar médicos. E olha que eles já investem, em média, os 5.560 municípios ou mais que tem no nosso país, cerca de 20% do seu orçamento na saúde. Não tem a possibilidade de se expandir mais aí o investimento da saúde. Por isso que é preciso avançar na integração das redes, em que estados, municípios e União vão conjuntamente gerir regiões de saúde. O Brasil está dividido em cerca de 430 regiões de saúde, que eventualmente precisam de alguma redefinição, mas que são hoje, nos parece, a estratégia fundamental para melhorar a coordenação das ações de saúde, desde a atenção básica até a atenção de alta complexidade, especializada, com recursos federais, estaduais e municipais. A constituição das redes regionais de saúde é a grande estratégia que vai permitir não apenas que as pessoas não precisem se deslocar dos seus municípios de menor porte até os grandes centros, como vão garantir em todas as regiões de saúde um conjunto de serviços que vai viabilizar o princípio da integralidade da atenção à saúde. Esse eu acho um dos maiores desafios que está colocado hoje para o Sistema Único de Saúde, ou seja, a efetiva constituição das regiões de saúde e das redes de atenção à saúde. Nós já sabemos isso. Os pesquisadores, os cientistas que trabalham na área da saúde coletiva já têm acumulado um conhecimento importante que demonstram a efetividade, a eficácia, a eficiência das regiões de saúde, baseado na experiência internacional, em experiências locais no próprio país. Agora é preciso que isso ganhe escala. Obviamente que isso exige que se supere, se enfrente o problema do subfinanciamento. Bom, para finalizar, acho que um tema polêmico que nós vamos conseguir debatê-lo em tão pouco tempo, a questão da criação da EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, né, que deve gerir os hospitais universitários, como, por exemplo, o Hospital das Clínicas aqui do UFG. Professora Jaqueline, existe um movimento contra a EBSER, principalmente do pessoal da área da saúde. Como é que a senhora analisa essa questão da criação da EBSER? Ela pode ser positiva ou não para a gerência desses hospitais universitários? Então, a criação da EBSER a gente considera mais um ataque, né, que o Sistema Único de Saúde sofreu, considerando que aí os 47, acho que já quase 48 hospitais universitários federais do Brasil, ao longo dos anos, sempre tiveram muita dificuldade, sempre foram subfinanciados, mas os hospitais universitários, apesar do subfinanciamento, sempre contribuíram muito com a qualidade do atendimento de alta complexidade, com a produção de novas tecnologias, de novas técnicas. O Hospital das Clínicas é um grande exemplo que, apesar de ter sempre vivido sob ameaça de fechar as portas, de reduzir o número de leitos, de não ter o número correto de trabalhadores, mas ele sempre foi um destaque, não só em Goiânia, mas no estado e na região centro-oeste, em termos de qualidade do atendimento. Então, o que nós
se nos perguntam qual o grande problema dos hospitais universitários, é relacionado com o financiamento. Então, por um lado, o pouco financiamento que os hospitais universitários têm, e o outro, que nós já sabemos que os hospitais universitários, eles têm um custo elevado. Porque quando você atua com ensino, aumenta-se esse custo. Então, com este olhar em que você começa a perceber que saúde, muito mais que direito, começa a ser uma mercadoria, você começa a fazer contas e mudar essa lógica. E a nossa grande preocupação, que nós consideramos uma grande perda em termos dos hospitais universitários federais de ensino nesse país, com a criação da EBSER, é que vamos perder muito no contexto da qualidade, da assistência e do ensino, porque se muda a lógica do atendimento. Então, os hospitais universitários, exemplo que nós damos aqui de Goiânia, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal é um hospital que ainda ele atende os casos que são mais graves, que exigem mais custo e menor retorno financeiro. Então, vou dar o exemplo da hemodiálise. Então, nós temos aí muitas clínicas de hemodiálise que são conveniadas e que se beneficiam, né, com convênios pelo SUS. Mas a partir do momento que o paciente, o usuário, ele tem algum problema e que ele necessita de mais cuidados, geralmente o único hospital que recebe é o Hospital das Clínicas, porque aí o tratamento do usuário de renal crônico, ele já não é mais tão interessante financeiramente. Então, o Hospital das Clínicas sempre assumiu esse tipo de atendimento, não só nessa questão, mas de outros atendimentos, das doenças negligenciadas, daqueles casos em que você tinha dificuldade de fazer diagnóstico. Então, nós temos histórias de usuários que ficam 3 meses ou mais internados no Hospital das Clínicas, e nós percebemos que com a nova lógica que a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares traz, nós sabemos que mais uma vez o usuário vai perder. E, mais uma vez, não entra nas estatísticas. E vou só complementar com a questão, quando o Eugênio fala das regiões de saúde. Nós não vamos conseguir consolidar o SUS por nenhuma forma de gestão se nós não investirmos em recursos humanos. Então, você tem que ter investimento em infraestrutura, em equipamentos e material, mas em recursos humanos, com políticas de contratação, de se refletir. Como profissional de saúde, ele vai querer ser trabalhador do SUS e se aposentar no SUS, e não entregar este trabalhador por uma organização social ou por uma empresa brasileira, uma empresa pública de direito privado, que faz contratos precários e que nós sabemos que isso, de uma certa forma, não incentiva a educação permanente, né, o aprendizado, o crescimento dessas pessoas e o querer que a pessoa fique neste serviço. Então, é uma outra questão que é realmente para a gente muito forte e que nós temos que trazer essa reflexão. E não podemos esquecer que estamos, 2015 é o ano da 15ª Conferência Nacional de Saúde, em que o Brasil inteiro, nas conferências municipais, estaduais, estão fazendo as suas propostas pelo SUS, e a população goianiense, a população brasileira tem que saber que se nós não ocupamos os espaços que nós ainda temos, porque querem tirar esses espaços, e começarmos a exigir esse direito à saúde, realmente nós vamos ter um grande retrocesso. E o que a gente aproveita para chamar a população brasileira, goianiense, a cada cidadão, a cada cidadã, que reconheça que o SUS é um patrimônio nosso e que ele pode ser muito melhor do que ele é hoje, mas que para isso nós temos que acreditar e exigir. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. A gente poderia ficar debatendo aqui horas sobre esse tema. Agradeço muito a presença, professor Luiz. Muito obrigada. Muito obrigado, Camila. Obrigado a você e parabéns à TV UFG. Muito obrigada, professora Jaqueline, nossa parceira já há algum tempo. Obrigada novamente. Obrigada. Bom, e você também pode ser um parceiro do Conexões. Bom, existem várias formas de você contribuir mandando sugestões de pauta, perguntas ou matérias prontas. Você faz isso pelo Twitter ou pelo Facebook da TV UFG e também do Conexões, ou você pode enviar sugestões pelo e-mail jornalismo@tvufg.org.br. E pode assistir a todos os debates que nós já fizemos até hoje no blog do programa. Eu te espero na semana que vem. Uma ótima semana para você.